Astutos guerreiros nórdicos. Eles são amplamente conhecidos como brutais, sanguinários, bárbaros e outros tantos adjetivos nada agradáveis. No entanto, a história dos guerreiros dos mares, os vikings, é bem mais vasta e repleta de surpresas, algumas, acredite ou não, até positivas. Com uma biografia quase sempre delineada pela perspectiva dos seus inimigos, não seria fácil se desvencilhar do estereótipo negativo empregado aos guerreiros nórdicos. Mencionados em histórias de terrorismo e invasões, os vikings foram, sem sombras de dúvidas, os principais vilões entre os séculos 8 e 11 depois de Cristo da Europa. Pelos mares do hemisfério norte disseminaram o terror, destruindo, assaltando e, principalmente, matando. No entanto, será que não há nada de bom a dizer sobre os senhores escandinavos? Há um lado pouco explorado ou, despercebidamente, ignorado sobre os vikings, principalmente no que tange a habilidades com madeira, metais e na construção dos sofisticados barcos alongados. Foram eles também comerciantes perspicazes que promoveram as principais rotas mercantis europeias. Muito desse legado se encontra em museus escandinavos como o Viking Ship Museum, em Oslo, na Noruega, assim como em outras capitais europeias. Quem foram eles, afinal? Os vikings foram os protagonistas das principais conquistas da Idade Média. Responsáveis por fundar e colonizar povoados, além de mostrarem talento para as táticas marítimas. Para alguns historiadores, a saga dos povos do norte da Europa representa um marco na navegação. Para descortinar a trajetória desses guerreiros, é preciso considerar o contexto histórico em que eles estavam inseridos. Primeiro, e mais importante, os vikings, provenientes dos países escandinavos, Suécia, Noruega e Dinamarca, eram pagãos, o que explica a falta de qualquer apego religioso. De fato, eles não estavam nem um pouco interessados em compartilhar do fervor religioso que vinha se firmando desde o século VI depois de Cristo na Europa medieval. O segundo aspecto parte do princípio que os vikings, até onde se consegue encontrar nos livros, não decidiram sair para aterrorizar o mundo de uma hora para outra. Uma das versões mais aceitáveis para o êxodo é acreditada por um problema social de superpopulação e conflitos gerados pela falta de alimentos. É claro que não se pode ignorar o empurrãozinho gerado pela ganância em compartilhar das riquezas que os países europeus começavam a produzir, sobretudo provenientes das atividades comerciais. É importante pontuar também que os vikings não eram os únicos a apoderar-se da violência em detrimento de interesses próprios. Gregos, romanos e egípcios também promoveram barbaridades nos tumultuados anos medievais. Carlos Magno, rei dos francos, por exemplo, teria comandado um massacre e a decapitação de quase 5.000 saxões durante o mesmo período. Lombardos, ângulos e saxões, assim como os visigodos, também completaram o círculo bárbaro recorrente durante boa parte da Idade Média. Nesse ambiente hostil, a era viking foi se configurando, o que acabou influenciando no comportamento agressivo e a busca por outros territórios. A má fama, se beneficiando da reputação que se espalhara rapidamente por toda a Europa, os guerreiros escandinavos se utilizaram de uma vantagem física para impor força e assustar os povos de outras regiões do continente europeu. Com estatura masculina chegando a 1,80 metros, não era difícil aterrorizar os vizinhos de altura bem menos expressiva. Por virem de países extremamente frios, pela proximidade com o Polo Norte, os vikings se utilizavam de vestes pesadas, quase sempre de couro animal. As barbas longas também agregavam estilo rústico. Dessa maneira, o estereótipo de homens maus foi rapidamente disseminado pela Europa: feios, agressivos, sanguinários e destruidores de mosteiros. Para completar o portrait viking, acrescentam-se as armas. Esses elementos foram tão bem empregados que, ainda hoje, é difícil desvincular o forte estigma empregado ao povo viking. Aliás, fazendo jus a um bom boca a boca, alguns elementos foram sendo agregados à caracterização dos vikings, como é o caso do insistente erro ao retratá-los usando elmos com chifres. Segundo os principais estudos sobre o tema e todo o acervo referente à cultura viking, jamais foram encontrados evidências dos tais chifres. Diante de um currículo tão negativamente explorado, esquece-se também que muitos dos vikings eram, na verdade, simples agricultores e artesãos e nem todos eram guerreiros.
aventureiros e destemidos. Se, por um lado, o estilo brutamontes foi amplamente pontuado na história como um traço negativo, por outro, foi justamente ele que garantiu aos guerreiros dos mares uma posição de destaque como cobradores de impostos. Aliás, vale mencionar que outro traço característico dos vikings era a habilidade em converter situações desfavoráveis. Foi-se utilizando dessa astúcia que eles, de invasores, tornaram-se parceiros comerciais e, por fim, protetores de Constantinopla, atual Istambul. Por volta do século IX d.Euro, foram eles os maiores responsáveis pela proteção do Império Bizantino. Após algumas tentativas frustradas de dominar o solo turco, os vikings acabaram se infiltrando, utilizando-se especialmente de suas competências mercantis e militares. Nos séculos seguintes, foram ganhando notoriedade entre os imperadores bizantinos e passaram a compor o exército local chamado de Tivarangian Guard. E claro, o posto de destaque na guarda turca foi fruto do respeito que os vikings impunham por toda a Europa, embora por meios contestáveis. Foram também os vikings que, impulsionados pelas forças dos ventos e pelo conhecimento do mar, acabaram desembarcando em solo irlandês, primeiramente, alastrando-se por mosteiros e utilizando-se do rio Liffey como ponto de descanso. Porém, aproveitando-se da estrutura fragmentada da Irlanda, os vikings viram na terra celta uma oportunidade não apenas de saque, mas como também de assentamento. E assim, durante 300 anos, eles foram os reis, responsáveis por promoverem algumas regiões irlandesas, fundando as principais cidades do país. Dublin, por exemplo, tornou-se um proeminente porto comercial, graças à articulação dos guerreiros nórdicos. E o que seria dos portugueses sem o bacalhau? Pois, até o bacalhau tem um capítulo especial na biografia dos guerreiros escandinavos. Na época em que Portugal nem mesmo era um país e que o sal era uma especiaria, foram eles, os vikings, os pioneiros no consumo do peixe, após a secagem. Para sobreviverem às longas viagens em alto mar, eles adotaram o hábito de secar o peixe ao sol, até que eles perdessem a cabeça e endurecessem o suficiente para serem consumidos em lascas. Foi então que, por volta do século X, logo após alguns ataques sem sucesso na Península Ibérica, que o peixe seco se tornou moeda de troca. O bacalhau acabou se popularizado por várias regiões da Europa e até mesmo no Canadá. No entanto, foram os espanhóis os responsáveis pelo comércio do bacalhau curado e salgado, anos mais tarde. Os barcos vikings. É sabido que Cristóvão Colombo foi uma das mais proeminentes figuras dos anais da navegação mundial. No entanto, o que poucos se dão conta é que 500 anos antes de Colombo fazer a sua primeira viagem transatlântica, os vikings já haviam efetuado a mesma proeza em seus barcos alongados e de aparência simplista. Apenas aparência, pois os barcos que viraram a principal marca da era viking eram verdadeiras obras de arte, não somente pelo cuidado com que foram desenvolvidos e pela riqueza de detalhes, mas também pela engenharia que imprimiam. Arqueólogos já desenterraram exemplares de 30 metros de comprimento, capazes de carregar até 100 homens. Eram verdadeiras engenhocas ágeis, velozes e principalmente resistentes. A tecnologia empregada pelos nórdicos na construção dos barcos envolvia o emprego de carvalho e pinho, distribuídos estrategicamente.